A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando o bloco número 2 do Café com Velocidade 529. Se você não ouviu o bloco número 1, vai lá, se escute. Falamos bastante sobre Fórmula 1, fizemos aí um bom debate falando sobre até que ponto vai a justiça no automobilismo ou não. A gente fala bloco da Fórmula 1, mas a gente acabou abordando outras categorias também, mas dando aí um enfoque maior na Fórmula 1. E agora é hora da gente falar da Fórmula 1 das duas rodas, não sei se você pode falar isso, né? A MotoGP, Diogo, não sei se você considera isso, que teve aí mais uma prova no final de semana, mais uma prova aí com boas disputas, brigas até o fim, suspense, impasse, quem será o vencedor? É isso, Diogo Gomes, é a Fórmula 1 das duas rodas? É a categoria que tá no topo do seu setor, vamos colocar dessa maneira, né, nas duas rodas, então talvez, mas é uma categoria, em termos políticos não dá para comparar, né? Mas enfim, na pista assim, se destaca sem dúvida, é a maior do seu, de novo usando a expressão, setor. Mas tivemos uma ótima corrida, na minha opinião pelo menos, novamente, né? Semana passada já havíamos falado que a volta das férias tinha sido muito boa e agora eles mantêm isso, uma pista que já era sabido há muito tempo que iria favorecer a Ducati, mas é incrível como a Honda conseguiu chegar, né? E aí isso gerou uma briga durante todo o final de semana. A classificação já foi muito boa, inclusive com o Marques saindo da pole, numa volta absolutamente maravilhosa, se colocando na frente das duas Ducati de fábrica, né? Do Vizioso e depois do Lorenzo. E aí na corrida essa briga também se desenvolveu com a Honda, mais uma vez chegando muito bem, até aquela briga lindíssima nas últimas voltas e na última curva até, nós podemos colocar dessa maneira, né? Então foi uma grande corrida, sem dúvidas, e aquela briga no final trouxe um quê a mais. Mas você falou do circuito aí, é um circuito que recebeu bastante crítica, né, dos pilotos. Você acha que é para tanto? Você acha realmente que é perigoso e por sorte não aconteceu nada e poderíamos estarmos aqui lamentando alguma coisa? Ou não é pra gente ir pra essa onda de começar a pôr culpa em circuito e tudo mais? É coisa, o Josh Brooks, né, que o Espargaró andaram discutindo no Twitter com relação a isso e tudo mais. Você acha que foi excessivo as críticas ao autódromo ou você acha que esse autódromo especificamente merecia algumas críticas? Diogo. O autódromo, eu gosto dele, mas eu não consigo ver ele encaixando para as motos. É meio que uma espécie de preconceito meu. Eu lembro que no último programa até o Fábio Campos citou algo parecido, então talvez não seja um preconceito só meu. Mas o que todos reclamam principalmente é que tem muitas barreiras, né, ao lado, daquele último setor principalmente. Então é complicado, tá, para fazer esse tipo de prova, ou com esse tipo de moto, melhor dizendo, e na chuva, né, que foi a condição que gerou toda essa briga aí. Se não me engano, o segundo treino livre da Moto 2, foi nem a GP, foi a 2, foi disputado com pista molhada, e aí não só o Aleix Espargaró, mas vários outros pilotos, abertamente, o Crutchlow, inclusive, acho que foi até o que falou mais de forma mais alto, vamos dizer, colocar dessa maneira, que não se sentiram confortável em guiar na chuva nessa pista especificamente. Vamos lembrar que o Crutchlow é um piloto que mais se destacam quando anda na pista molhada, né? Mas eles falam que nessa condição a pista ficaria muito segura, porque tem muitas barreiras ao lado e ficaria complicado. Realmente, é uma pista que eu acho um tanto quanto estranha para motos, apesar de visualmente é muito bonita, mas um tanto quanto estranho, eu diria. Mas aí gerou toda essa briguinha desnecessária com o Josh Brooks. A gente tá falando de Josh Brooks como se todo mundo soubesse quem é. Todo mundo conhece a Superbike britânica. Brooks é campeão de 2015 da Superbike britânica, até subiu para o Mundial Superbike em 2016, não conseguiu muita coisa, esse ano 2017 voltou para a britânica, tá até andando bem nessa temporada, inclusive, não ganhando como sempre, mas andando bem. E fez um comentário no sentido de o Aleix Espargaró se colocou numa posição em que falou, olha, não seria seguro, eu não tenho interesse em ir para a pista, acho que foi essa expressão que ele usou, interesse em ir para a pista se estiver molhado, e ele falou, olha, sei lá,
Então dá seu espaço para quem realmente quer fazer isso, ou enfim, dar a vida por isso, algo parecido. Foi uma briga desnecessária, basicamente, e eu acho que o ponto que a gente tem que pegar é que é uma pista um tanto quanto complicada para as motos, né? Ela foi inserida de volta no calendário há 2 anos atrás, então já existia toda essa coisa louca de segurança, então se a pista voltou é porque ela cobre esses parâmetros de segurança. É um tanto quanto estranha, mas eu acho que a FIM iria colocar, a FIM, Dorna, essa dupla aí, não iria colocar a pista de volta no calendário se não cumprisse todos os parâmetros de segurança. Então, tanto ano passado, tá certo que ano passado com um domínio incrível da Ducati, mas acho que aí foi mais uma briga entre as duas Ducati, mas esse ano principalmente foram 2 corridas muito boas, então nesse ponto, em termos de qualidade de corrida, nada contra a pista, mas que é estranho ver as motos correndo aí, eu pelo menos acho bem estranho. Mas o detalhe, Diogo, curioso é que quando você falou FIM Dorna, eu acho que o ponto principal é lembrar que temos a Red Bull também. A Red Bull é uma das parceiras de longa data, né, da MotoGP, mas que tem uma influência muito grande, né? A pista ainda é dela. Assim é dona. A Dorna é dona. Mas quem é dona do dinheiro? Se você tem alguém que investe dinheiro... Não, a Dorna não. A Dorna quer ganhar dinheiro. Quem investe dinheiro são outros. Quem investe dinheiro é os patrocinadores, outros. A Dorna ganha com, por exemplo, a parte de TVs no mundo todo, fecha os contratos de TV, ela dá uma excepcional transmissão e recebe em troca também uma igualmente excepcional quantia em dinheiro. Suponhamos, né? Eu não tenho esses números aqui. Mas claro que recebe alguma coisa. Mas tem essa pressão, acho que tem que pôr esse ponto aqui. É claro, é óbvio que, por mais que exista essa pressão, Red Bull, tudo, a pista tem que ser homologada e a FIM é extremamente muito mais rigorosa, por exemplo, para botar uma pista com condições para MotoGP do que hoje é a Fórmula 1. Hoje a Fórmula 1 tem diversas pistas que muro colado, né, tudo perto, mesmo que são circuitos permanentes. As dimensões são bem mais estreitas. Um Hungaroring é um exemplo. Flertou aí com a MotoGP, só que teria que fazer alterações profundas no circuito porque tem parte de segurança, algumas restrições em relação as demais. É só um exemplo. Olha, eu acredito que, sei lá, vamos pensar em porcentagem, né? Se a homologação desse circuito foi feito lá um estudo tal, e chegou à conclusão de que estava 80% bom para ser homologado, mas ainda tinha 20%. Aí eu acho que a força da Red Bull consegue fazer colocar esses 20% por baixo do empurrãozinho final. Isso, porque ali tem força. Mas, Fábio Campos, esse assunto pista foi assunto na transmissão internacional? Não, Raposo, não houve essa discussão. Eu acompanhei muito da transmissão nacional, né, com essa agenda mais vazia de grandes prêmios, dá até para acompanhar uma sexta-feira, enfim, os treinos livres, dá até para, né, mergulhar um pouco mais nos detalhes do final de semana, mas a maioria até pela transmissão nacional eu acompanhei, claro, também na transmissão internacional, mas não ouvi nada a respeito não, Raposo, nessa questão de discussão da pista ou não, não teve nenhum questionamento maior. E a sua visão, então? Olha, como que eu vou... eu entendo a argumentação de que é uma pista feita para a Fórmula 1, né? Uma pista criada para carros, né? Basicamente. Ou pelo menos alterada, né? Nessa configuração atual baseada em carros. Eu até entendo essa afirmação de que é um pouco estranho, né? A moto correr a gente vê a moto correr naquele traçado. Mas... como que eu vou ser contra a pista se a MotoGP apresenta o que apresentou no domingo, né? A MotoGP, eu até coloquei no Twitter na semana passada, de que é muito bom que MotoGP e Fórmula 1 estejam seguindo para pistas nesse momento, uma coincidência de calendário, né? Pistas com retas, né? Porque reta, alguns dirigentes não entendem isso, né? Alguns projetistas de pistas não entendem isso. Mas reta é a alma do automobilismo, né? O automobilismo é reta. Reta não faz mal, mas tem gente que vê como um problema. E eu até coloquei na semana passada que era muito bom que essas pistas, que é tanto Fórmula 1 como MotoGP, por coincidência, é claro, mas estavam seguindo agora para pistas de retas. Né? Vão elas correr em pistas corretas agora. Na moto, é um conceito bem diferente. Né? A moto ela
trabalha com as curvas de uma outra maneira. A curva não é, ela pode ser muito bem usada, digamos assim, na MotoGP, se é que o ouvinte está entendendo exatamente o que eu tô dizendo. Então talvez fique essa estranheza de uma pista como aquela ali, ver as motos, mas aí as motos apresentam a MotoGP especificamente, que é o nosso objeto, apresentam uma corrida, né, que fica ali na fronteira entre uma boa corrida e uma corrida antológica, né? Tem corridas que entram para antologia. Essa corrida ela ficou ali, se ela não entrou, talvez ela até tenha entrado, se ela não entrou, ela está ali na fronteira para entrar. Então, com uma corrida dessa, como é que eu vou questionar, né, o traçado? Né? Eu acho que de segurança, não. A segurança eles tomam todas as medidas possíveis. Acho que não correriam numa pista que não tivesse segurança. Nisso aí eles são eles são rígidos, né? Acho que a expressão é essa. Mas a questão do traçado, não tem como questionar. O que a gente viu nesse domingo, né, joga por terra qualquer estranheza ou crítica que possa se ter a essa pista. Né? A MotoGP ela não precisa de pista, a verdade é essa. Ela não precisa de que a pista tenha 135 pré-requisitos para a corrida ser boa, como outros campeonatos. A MotoGP ela consegue se virar em qualquer metro de asfalto que você coloca, e numa pista com muitas retas como essa, eu acho que o espetáculo foi algo absolutamente maravilhoso de se acompanhar nesse domingo. E estava eu semana passada ouvindo o Café com Velocidade, em que eu não estive presente e em que a MotoGP também foi assunto. E você disse, né, uma coisa que a gente já vem repetindo há algum tempo, da questão da chuva atrapalhar a MotoGP. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa aí também, quando tem as curvas aí também, acaba não sendo tão um fator negativo para a MotoGP. E eu falei na semana passada, muito bem lembrado, Raposo, o que a chuva não estragou o Grande Prêmio da República Tcheca. Eu acho que ela piorou, né? Ela não estragou, mas ela piorou. E aí veio a Áustria e justamente mostrou o que a gente poderia ter tido na República Tcheca, porque aquela configuração ali dos grandes contra os grandes, né? Você tinha na frente a Áustria como, não nas mesmas posições exatamente, mas você tinha ali Yamahas, Ducati e Honda, todas sem muita interferência de terceiros, digamos assim, ou de quartos, né? Já que eu citei 3 equipes, e elas fizeram o espetáculo que elas fizeram, né? E eu acho que na República Tcheca, antes de começar a chover, a gente tinha esse desenho também, né, do que poderia ser justamente esse tipo de corrida. Então, eu acho que a Áustria veio para reforçar um pouco da ideia que eu tinha de que a chuva na República Tcheca realmente estragou, porque o que foi feito nessa corrida agora, desse último domingo, é uma coisa de você... É impossível você não comparar, é impossível você não pensar nas cabeças pensantes de outras categorias, de não estar assistindo aquilo ali e não pensar, meu Deus, é isso, o objetivo tem que ser isso aí, né? É isso que tem que ser extraído de qualquer corrida, de qualquer competição automobilística, porque é como a gente discutiu no outro bloco, essa corrida da MotoGP, ela vem no final de semana que para nós foi até simbólico, por causa da discussão da justiça no automobilismo, do esporte, enfim. Foi um verdadeiro espetáculo, é uma coisa absolutamente de você tirar o chapéu. Essa corrida, o ouvinte que não viu, por favor, vá ao Submundo, pesquise, corra atrás, manda pra gente, assista. Essa corrida, ela precisa ser assistida por quem gosta de corrida. Ela está no manual de 2017 como um dos grandes espetáculos desse ano. Ela não pode deixar de ser assistida de maneira nenhuma. Inclusive tem um canal no YouTube muito interessante, né? Porque se coloca essas corridas no YouTube, logo a Dorna acha e tira. E foi até o Rosa, acho que recomendou pra mim. O que eles fazem? Eles colocam o vídeo deitado. E aí você vai no seu celular, você desliga Para escapar daquela busca ali pelos símbolos, né? Das logomarcas, né? Aí você vai no seu celular, você desliga aquela opção de quando você virar o celular, a imagem também virar. Aí você desliga essa opção e você vira o celular e o deitado acaba ficando certinho na tela do celular. É uma opção aí pra quem quer assistir. No computador também tem uma tecla lá que você aperta, mas meio que desconfigura tudo, assim. Eu que gosto de anotar as coisas, por exemplo, o meu bloco de notas vai pro saco nessa hora. Só uma curiosidade, quem quiser assistir, não assistiu, entre em contato com a gente, que a gente tem alguns links pra passar. O ouvinte não imagina o que esses caras são capazes de cavar no submundo aí pra pegar lá. Pra conseguir o que eles querem, pra atender aos seus próprios interesses. Se a discussão da pista a gente seguiu
Diogo, Rosa e Campos, eu vou fazer o retorno agora com Campos, Rosa e Diogo na outra discussão que eu quero trazer pra mesa. O que é que acontece, Fábio Campos, com o Jorge Lourenço pra ele andar tão bem nas 5 primeiras voltas e decair, eu diria, na minha visão leiga aqui, sem maiores informações, sem saber informações técnicas e tudo mais, de que o pneu acaba. É a única explicação, porque preparo físico ele tem, né? A gente poderia jogar, não, ele vai, mas ele cansa e tal, mas eu não acredito que o Jorge Lourenço é um cara bem preparado fisicamente. É a única, mas como você vai na transmissão internacional, que tem as entrevistas e tudo mais, talvez você vai me dar a resposta, Fábio Campos. O que acontece com o Lourenço, que ultimamente anda fazendo primeiras voltas espetaculares e de repente entra numa descendente incrível e absurda? Não, mas as entrevistas que a transmissão internacional coloca são as mesmas que a transmissão nacional puxa também. Basicamente tem ali, às vezes, uma ou outra que foge antes da prova, uma palavrinha sobre a classificação, uma coisa assim muito, muito rápida. Aquela entrevista oficial que eles dão ali quando as motos param, ali naquele parque fechado, elas são... A transmissão nacional também pega, não, eu achei que tinha um pré-race também, né? Não tem, mas não tem. O pré-race deles é grid walk. Eles soltam, é até pior, às vezes, do que a transmissão que vai para o Brasil. Porque eles ficam lá entrevistando os pilotos lá no fim do grid. E eu, por exemplo, acho muito legal as informações da geração oficial, que colocam ali o histórico do ano, né? O que cada piloto fez em cada pista. Olha, aquela ali foi primeiro, tem aquele gráfico lá com aquelas bolinhas. Eu acho aquilo muito interessante para você ficar ligado o que cada um fez, enfim, o momento de cada um. E a transmissão internacional, ela fica entrevistando os pilotos lá no fim do grid, normalmente. Então, não é tão... O ganho é um pouco relativo nesse aspecto. Mas, enfim, sobre o Jorge Lourenço, é isso, Raposo. A questão, acho que você está certo. É pneu, porque a MotoGP está vivendo, embora com uma outra sistemática, se é que a gente pode usar essa palavra, mas vive a era dos pneus também, do uso dos pneus, da escolha dos pneus. Esse final de semana... Na Áustria, a transmissão internacional, o frisson era justamente qual pneu cada um vai escolher. Né? E houve escolhas bastante diferentes. Né? A gente teve ali Hondas e Yamaha, se eu não estou enganado, partindo com macios e duros. Né? Aí você tem um Zarco que partiu com os dois, aliás, Honda e Yamaha, médios e duros. E aí você tem um Zarco, por exemplo, que partiu com os dois pneus macios, na frente e na traseira. Aí você tinha um Crutchlow, se eu não me engano, que aí acho que foi a escolha errada, porque a prova dele foi horrível, com os dois duros. Então, os dois. Então, o uso dos pneus foi bem diversificado. Houve ali escolhas bastante. Não é aquele negócio que muitas vezes acontece na Fórmula 1, né? Que já caiu ali numa igualdade de performance que tá todo mundo mais ou menos no mesmo caminho, enfim, não varia muito. Na MotoGP, esse final de semana foi eu nunca vi escolhas tão diferentes para uma mesma prova. E a Ducati escolheu uma configuração de pneu que dura menos, né? Que é o médio, foi de médio na frente e o macio atrás. Então, essa é uma das explicações. Ninguém sabia até quando esse pneu ia aguentar. Aguentou muito bem, até no final das contas, porque o quarto lugar do Lourenço não é uma posição ruim. Mas é isso, é a sintonia fina de achar essa questão do consumo de pneus que ele não chegou ainda. Que aí é mais fácil, sim, para o Dovizioso. Porque o Dovizioso conhece muito mais a moto do que ele, conhece muito mais aonde extrair, aonde não extrair, como poupar, como você dosa a moto. O Lourenço estava fazendo uma coisa, não sei se vocês perceberam, é uma coisa fantástica, né? Na curva 3, né? Aquela curva, né, digamos ali, do Rosberg com o Hamilton. Né? Cotovelo. O cotovelo ali, que agora é chamada de curva 3, porque existe a curva 2. Curva 2. A curva 2. Curva 2 original. A curva 2 original. Não, a curva 2 é errada, porque sempre foi curva 3, porque a curva 2 é curva 2. E eu tô com o Diogo Gomes, pra mim ali é curva 2 também. Meu Deus do céu, não, eu tenho certeza que o Diogo Gomes já deve ter revisto isso. É claramente uma curva. Eu vou tirar uma foto e vou mandar pra vocês, eu quero ver vocês. A gente pode fugir do assunto só um pouco, então. Da junção ao S do Senna tem curvas então também. Tem, mas aí é um tipo de discussão que aí eu concordo. Outras que não são ao critério. Se a gente quiser questionar o critério, eu estou de pleno acordo com vocês. Agora, que é uma curva, que a curva é colocada como 2, que é um pouquinho antes da freada para 3, você vê o ângulo ali, a mudança de direção é claro. Vamos voltar ao Lourenço, enfim, vamos voltar ao Lourenço. Vamos voltar ao Lourenço. Eu não sei se vocês separaram, mas na saída da curva 3, o Lourenço estava fazendo uma coisa absolutamente... Estava claro e visível. O piloto inclina a moto
E o Lourenço, ele fazia a moto voltar para a posição, digamos, vertical, antes do corpo dele voltar para cima da moto. Ele subia a moto, ele colocava, ele direcionava a moto e mantinha, o corpo dele ainda não tinha voltado. Não sei se vocês repararam isso. Se vocês não repararam isso, vocês três aí, Thiagos e Diogo, mais um motivo para vocês reassistirem essa prova. Porque tem uma imagem dele, assim, com todo mundo em cima da moto e ele quase que deitado para fora. É uma coisa impressionante. A moto retinha, inclusive. É uma coisa impressionante, porque é o detalhe, né? Assim, é tão interessante de ver isso, né? O piloto, você vê a dificuldade, né? A pressa dele de voltar com a moto para a posição normal, para pegar o arranque o quanto antes, né? Para ter o torque, enfim, para conseguir tentar tirar da reta ali o máximo que pode, né? Porque o retorno, isso é uma coisa que pouca gente, né, percebe, é difícil mesmo, mas mais do que a inclinação da moto, a velocidade em que ela retorna para a posição reta, né, a posição na perfeita vertical, digamos assim, é muito importante para o desempenho de uma moto. Se uma moto tem esse defeito, por mais que a gente não perceba a olho nu, ela perde muito tempo. A deitada e a volta da deitada é muito importante na moto. E a gente via o Lourenço com essa dificuldade, porque é claro que o correto é fazer tudo junto. Né? Claro que o correto é você fazer aquele balanço, aquela dança, né, do corpo, gingada, que a moto vem junto com o seu corpo. Mas o Lourenço estava meio que... Qual a expressão que eu vou usar? Ele estava numa tentativa ali, não é desesperada a palavra, mas a moto, ele fazia a moto voltar, vai moto, volta antes, começa a acelerar, depois eu me ajeito aqui. E isso é um reflexo da dificuldade do piloto, né? Ainda com a moto, ainda no ajuste. Eu acho que a evolução do Lourenço é muito boa, mas ele tem essa questão mesmo, Raposo. Ele está pegando, para responder a sua pergunta, você está certo. É o ano, né, não só esse ano, mas esse ano muito também, da sintonia com o pneu. Os pneus estão prestando um papel enorme nas corridas. É diferente, por isso que eu usei a palavra sistemática, né? O modus operandi é diferente da Fórmula 1, mas as duas têm um peso dos pneus enorme. E como a Ducati foi com os mais macios, era de se esperar que eles não durassem a prova inteira. Duraram na mão do piloto que mais conhece a moto, né? Olha, Raposo, eu vou aproveitar, já que o Fábio Campos falou dessa questão dos pneus, e lembrar do histórico do Lorenzo, né? Que ele, em muitas provas que venceu, mas muitas mesmo, e vocês vão de lembrar, Fábio Campos está correto? Pode. Sim, perfeito. Das corridas que ele venceu, ele liderava as primeiras voltas e abria horrores dos demais. Aí, depois que abria 4, 5, 6 segundos, mesmo que alguém conseguisse um bom desempenho, ele já estava com uma vantagem muito bem tranquila. Lembrado. Muito bem lembrado. Então, assim, é até um estilo dele de colocar força nas primeiras voltas, fazer primeiro, antes de tudo, né? Fazer uma largada excepcional, que ele sai de terceiro lugar no final da primeira curva e consegue dar uma estilingada, passar em segundo e depois nas outras duas curvas, né? Porque ele fez a curva 2 e na curva 3 assumiu a primeira posição. Em Brno já tinha sido uma largada incrível também. Que é uma característica dele de início de prova. Então ele força muito o ritmo. E aí entra o comentário que o Fábio Campos fez. Ao forçar muito o ritmo, ele talvez ainda não tenha entendido como funciona esses pneus. Porque o histórico dos pneus Michelin dentro do Mundial de MotoGP ainda não está construído, né? Vocês lembram que o ano passado, quando eles chegaram, eles tiveram problemas de desempenho, tiveram que refazer todo o projeto. Era um projeto para o pneu durar a corrida toda e volta após volta, eles conseguirem abaixar os tempos, porque eles iam se adaptando mais. Mas esse projeto não deu certo, tiveram inúmeros problemas de performance, desempenho e de segurança, o que é pior no caso de uma moto, né? Então eles tiveram que rever tudo isso, refizeram um projeto ao longo do ano e este ano estão basicamente começando do zero uma história de novo. Não se fala tanto no desempenho em si, ou seja, o desempenho nesse momento, com as variáveis que existem de escolha de pneus,
tá sendo aceitável pelos pilotos, pelas equipes, mas ainda é uma incógnita para eles. E eu acho que aí, sendo incógnita, o Lorenzo sofre, e ficou muito claro isso nessa última etapa. Tanto é que Diogo Gomes, lembro que falou o seguinte no programa passado: essa é a grande chance do Lorenzo vencer. E de fato até o Lorenzo sabia, porque o ritmo dele, a força inicial mostrava que ele tinha uma moto bem acertada, uma moto rápida, porém que não se mostrou equilibrada do jeito que ele esperava. Talvez por conta, aí se explica a esse desempenho dele com o pneu, com todo o equipamento do kart e tudo mais, né? E essa coisa que o Fábio Campos falou, às vezes a gente não entra muito em detalhes, tudo, mas principalmente no caso da Ducati, que teve alterações muito grandes de aerodinâmica nessas últimas etapas, pode ser que eles tenham redistribuído o peso da moto. Então, o Lorenzo, numa pista que tem muita subida e descida, se sentiu mais à vontade numa saída de curva, jogando o corpo de lado, numa manobra que parece assim uma coisa diferente dos outros, mas sentiu que nesse movimento conseguia jogar mais potência, sair com mais tração por conta disso, por conta de todo esse desenvolvimento que teve a Ducati. Ainda assim não é a Ducati do Lorenzo. É a Ducati uma moto melhor, viu, Thiago Raposo? Que eu acho que você tem que dar o braço a torcer, por mais que a característica da pista ajude. Mas é uma moto melhor que a moto do ano passado e é a moto do Dovizioso. Que ele sim, esse tá sabendo tirar direitinho o que essa moto pode fazer. Porque esse aí vem desenvolvendo essa moto, esse conjunto, como todo a gente pode dizer, né? Desde a época Cal Crutchlow na Ducati, né, gente? Tem tempo que ele vem batendo em cima disso aí. Acho que é até natural que ele conheça todo esse pacote. Claro que a moto muda, não acontecendo que é a mesma moto. Mas o pacote, como toda a ideia, né? A Ducati ela não virou uma moto de super motor agora. Ela tem esse padrão de ideia, digamos assim, de projeto. Exato. Exato, há um certo tempo. E ele vem em cima disso há um bom tempo, trabalhando com isso. Então é natural esse cria mais do Dovizioso. E ele, como piloto inteligente que comete pouquíssimos erros, ele consegue barganhar muito em cima disso. Faz um bom trabalho. E é difícil pro Lorenzo nesse momento se comparar a todo esse conhecimento que tem o Lorenzo, apesar de, acho que é claro para todo mundo que o Lorenzo é bem mais piloto. Não, mas existe uma coisa aí que a gente tem, até bom que a gente não deixemos os personagens principais pro final do bloco, por favor. Então é até bom que a gente já tá entrando aqui num deles. É o Dovizioso. Mais do que, vocês estão certos nessa questão do Dovizioso de ter muito mais, né, saber da moto, enfim. É claro que isso aí tudo é, beleza, natural, e a gente até meio que esperava isso, né? Agora, o piloto, o que me impressiona é a evolução do Dovizioso. É o piloto que o Dovizioso se tornou, que ele não era. Hoje o Dovizioso é um piloto. Essa prova da Áustria foi tão fantástica, porque a gente viu ali dois pilotos andando no limite mesmo. No limite mesmo. Porque Fórmula 1, MotoGP, às vezes a gente vê dando voltas e voltas e voltas. Aí o piloto desce do carro ou da moto e fala: nossa, eu estava no limite. A gente não consegue enxergar. Nessa corrida a gente pôde enxergar. Porque o erro ali era fatal. O limite foi as várias saídas de pista do Marques, o Dovizioso errando também. Isso que eu tô dizendo. Aquela parte mais sinuosa da pista, ele não conseguindo ter o mesmo desempenho da Honda. Eu tô entendendo, eu acho que... E é isso mesmo, né, Campos? Isso que eu tô dizendo. É da gente conseguir enxergar. A gente pode sentir nessa prova, a gente pode vibrar nessa prova com aquela situação... Por que eu falo limite? Porque quem errasse dançava, e o erro era a consequência era na hora, porque os dois estavam tão perto, os dois passaram a prova inteira andando tão perto, e aí me surpreende o piloto que o Dovizioso se tornou, porque eu assisti a prova pensando assim, qualquer hora o Marques vai dar um olé e vai embora, ou o Dovizioso não vai aguentar. E não só aguentou, como aguentou muito bem, dando um show na última manobra, inclusive, né? O que aconteceu na última volta do Grande Prêmio da Áustria
é uma aula para os meninos da Moto 3 e da Moto 2, né? É para o pessoal da Dorna reunir todo mundo e falar assim, gente, eu sei que vocês estão assistindo, mas por favor, tá? Na próxima semana, no próximo Grande Prêmio, todo mundo no briefing, nós vamos passar no telão de novo aqui para vocês assistirem aqui no briefing dos pilotos. Que eu não sei se na moto é junto, não deve ser junto, porque não cabe todo mundo numa mesma, teriam que criar um galpão para fazer um briefing com todo mundo. Mas em cada uma das categorias, porque foi uma coisa fantástica. E eles estavam guiando, agarrado na traseira do outro. E é a prova que, por isso que eu digo que quem gosta de corrida não pode perder essa corrida, não pode deixar de ver essa corrida. Porque é uma das coisas mais legais de uma corrida, seja ela do que for. É não poder errar, é ter o outro piloto ali no cangote, na traseira, é a briga no detalhe, eu vou fazer essa curva melhor do que você, mas aí eu tenho que fazer a outra também, e a outra também, não é aquele negócio de uma volta foi boa, tirou 7 décimos nessa, na outra tira 3, não, era curva a curva, era a precisão exigida dos pilotos em cada curva, porque o Marques e o Dovizioso estavam, eu não vou nem citar aqui o momento em que 3 emparelharam na reta, né? Não preciso nem citar, no momento em que 2 Ducati e uma Yamaha emparelharam na reta, que é o momento ali de você... Eu apertei pause na imagem e falei, eu vou ficar olhando essa foto, essa tela aqui como uma foto, porque, meu Deus, tomara que isso dure. Depois teve um outro momento também, aí na curva 4, que o Marques e o Lourenço conseguiram contornar aquela curva inteira lado a lado. O Marques e o Dovizioso, desculpa. O Dovizioso por dentro, o Marques por fora. É uma curva que, você imaginar 2 pilotos contornando ela lado a lado, ela inteira lado a lado, é uma coisa fantástica. Então, o resumo da questão do Dovizioso não é o mesmo Dovizioso. Não é um piloto que evoluiu, é o que a gente fala do Pedrosa, é o que a gente fala de um Thomas Lutz, são os caras que não evoluem. O Dovizioso evoluiu, é impressionante o piloto que ele se tornou. Tudo bem, o ano que vem pode até acontecer de eu calar minha boca, de, sei lá, pega uma moto e não dá certo, mas hoje eu não posso negar, mais do que a familiaridade com a moto, a prova psicológica, a técnica que ele teve nesse Grande Prêmio da Áustria. Então, para mim, né, sei que eu vi o Gil Gomes até falar da evolução da Honda, é notável também, mas me surpreende a evolução do Dovizioso. O piloto que o Dovizioso se tornou é um piloto que briga pelo campeonato mundial com consistência, coisa que ele nunca teve. É impressionante, eu estou realmente impressionado com o Dovizioso. Você complementa, Gil Gomes? Ou você encerrou seu comentário? Eu queria só pegar uma frase específica que ele falou ali, um momento específico que ele falou, que foi da briga, né, da última curva. Porque eu tava vendo a entrevista do Marques depois da corrida, e o que mais me deixou animado quanto tudo isso é porque ele falou assim, eu sei que eu sou líder do campeonato, eu sei que eu precisava dos 20 pontos para garantir, continuar brigando na liderança do campeonato, mas quando eu vi a vitória ali na minha frente, sabe assim, eu podia pegar ela, eu falei, eu vou deixar o campeonato de lado e eu vou pensar, eu vou ganhar a corrida. E aí eu joguei a moto, ele falou, eu joguei a moto e depois fiz, não sei se eu vou aguentar, conseguir ficar em cima da moto. Enfim, ele falou, no final foram os 20 pontos, do mesmo jeito, a segunda colocação, mas eu vi a vitória e eu tinha que tentar pegar. Eu tentei, não consegui, mas eu tentei. Eu achei essa declaração dele incrível. Foi daquele que ia mais nas últimas 2, 3 curvinhas ali, porque até na abertura do que ele citou, na aproximação, ele já vinha chegando muito. Acho que fechou a corrida, a última corrida, aquela briga final ali, com uma chave de ouro. Não, é o espírito muito legal, né? É por isso que foram vários pensamentos que me fizeram chegar a essa frase de que essa corrida tem que ser assistida por todas. Né? É o anti-burocrático, né, Diogo? A gente, infelizmente, o automobilismo tem essa injustiça, que é a palavra do programa, com a gente, telespectador, porque se o cara fica ali atrás, anda atrás do Lourenço a prova inteira, não arrisca ultrapassar, a gente não tem um elemento para dizer se o cara foi... agressivo ou não agressivo, né? Aquela questão que eu nunca entro, né? Do cara motivado ou não motivado. A gente não tem essa informação, porque o cara podia ficar ali andando 2 segundos atrás e a gente chegar aqui e falar, tá vendo? A Ducati, não dá para pegar a Ducati nessa pista. Não, é visível ao olho nu, como diria o outro, o piloto que não é burocrático, é o espírito de piloto, né? Que isso deveria ser regra, e que não é, infelizmente, no automobilismo a gente tem uma série de pilotos burocráticos que ficam ali, se conformam com segundos, terceiros lugares, soma ponto na tabela. Dani Pedrosa, por exemplo, nesse último final de semana. Imagina se ele tivesse... Bem. Não, acho que o Pedrosa fez uma grande corrida, acho que o Pedrosa foi pra cima. Foi bem só que se ele tivesse perto da última curva, ele podia ter feito a manobra, porque eles perderam um bom tempo ali, naquela última curva.
Sim, se ele sim. tivesse... Ele tem o mesmo equipamento que o Marc Marquez. Ele não é o mesmo piloto que o Marc Marquez, ok, mas ele tem o mesmo equipamento. E chegou ali, faltando, acho que era 5 voltas, quando teve um momento lá de briga mais intensa, e ficou junto. Não, teve um momento na curva 8 em que estavam os três juntos. Então Mas, aí, enfim, bote essa burocracia na conta do Dani Pedrosa. Podia ter vencido também se ele não fosse tão burocrático. Eu não cheguei a burocracia nessa prova. Talvez acho perigoso demais essa afirmação, mas tudo bem. Eu falo assim dos conjuntos da carreira de pilotos. Por exemplo, um David Coulthard na Fórmula 1, que era um cara que tinha maior dificuldade para ultrapassar. Né? Então, eu não sei até se é ser burocrático, se ele não tinha realmente a categoria para fazer isso. Mas, enfim, o lado que a gente estuda é o si. Né? Mas o que a gente pode dizer, né, Raposo, de concreto, é isso aí que o Diogo ressaltou. O ímpeto do piloto de partir para a vitória, de ver a vitória e partir para cima, e não pensar no pior. Não, eu posso cair, eu posso perder. Automobilismo não é você ter receios, você poupar, você guardar na poupança. Automobilismo é isso aí, né? É o piloto ir para cima, é ousadia, é querer ganhar, né? Eu já falei isso aqui. Sinto falta do Carl Edwards na NASCAR, porque, por exemplo, era o nome da NASCAR nesse sentido. Né? Era o cara que vê a vitória e vai para cima, sem pensar na pontuação, sem fazer cálculo, sem pensar na equipe. Mas e o jogo de equipe? E aí, assim, não tem isso. É maravilhosa a declaração do Marques, e mesmo se ele não desse declaração nenhuma, os atos na pista são mais importantes do que qualquer declaração. E o ato na pista foi fantástico. Ele tentar por fora na penúltima curva, eu não sei como que ele caiu ali por fora, como que ele se encaixou ali, de estar por fora na penúltima curva, eu pensei, o que é isso? E aí ele joga a moto de uma maneira, na curva final, que é o tudo ou nada. E é maravilhoso você ver o tudo ou nada com técnica, com braço, né, com bem feito, bem executado e com alma de piloto. Isso é que é o fantástico, né, nessas categorias, quando a gente consegue enxergar isso. Né, e a gente tem enxergado nisso até em alguns casos, sim, claro, na Fórmula 1. Acabar com esse negócio, e a pontuação da Fórmula 1 ajuda, porque é melhor até do que a da MotoGP, você tem que dar ponto para a vitória. É isso. Você tem que fazer a vitória valer demais. Eu acho um erro da Stock Car, por exemplo, dar poucos pontos para a vitória, dar pouco valor para a vitória. Esse é um outro estímulo que tem que ser dado. É dar pontuação grande para a vitória, porque a vitória, gente, é a coisa mais linda para um piloto, deveria ser, né? Que é o piloto buscar o primeiro lugar. Chegar em primeiro no automobilismo não pode ser considerado um pouquinho melhor do que chegar em segundo. Corrida de carro é ver quem chega na frente, é ver quem é o melhor. E assistir isso a olho nu, não tem nada melhor, né? Fabrício Dutra nos escreveu falando sobre a MotoGP, abre aspas. Que corrida maravilhosa, muitas mudanças de posições, ultrapassagens, erros e disputas pela vitória até a penúltima curva. Até a última, né, Fabrício? Nesta última tentativa do Marques, cheguei a berrar instintivamente, como há muito tempo não acontecia ao ver uma corrida. Lembrei de um ponto do Café com Velocidade, quando o Marques disse após a corrida que só estava sendo mais rápido que o Dovizioso nas duas curvas para a esquerda, e em todo o restante da pista o Dove era mais rápido. Ao que se deve à queda de performance do Viñales, ele não vinha tão no início do campeonato, tão bem no início do campeonato. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho das Yamahas, o Fabrício, mas essa novamente, o Campos, essa questão das curvas para a direita e curvas para a esquerda na MotoGP. Isso não tem transmissão nacional, não tem transmissão internacional, isso é o mérito do Café com Velocidade. E isso aqui é muito interessante. Eu até não tinha feito essa ligação que o Dutra fez, mas como o Marques nas pistas com curvas para a esquerda, a gente citou aqui Alemanha e Texas, né, não são as únicas, mas são duas pistas em que ele ganha tudo, ele não perde corrida nessas pistas. E a coincidência é bem observada. Nas duas curvas para a esquerda, né, a 6 e a 7, né, da pista da Áustria, era impressionante como ele chegava na Ducati ali, né? Ele chegou até a fazer ultrapassagens ali naquele ponto. É incrível, e a facilidade dele em curva para a esquerda é notável. Então, muito bem lembrado pelo Fabrício. Vamos falar um pouquinho da Yamaha então. O Zarco novamente, Diogo Gomes, terminando aí à frente do Rossi e do Viñales. A Yamaha tá realmente passos atrás. Foi questão da Áustria, mais de alto para favorecer mais a Ducati, mas nada muito alarmante. Daqui a pouco que casa com a Yamaha e eles vão andar bem novamente. Qual a leitura que você faz nesse? Olha, o que mais me chamou a atenção foi como eles perderam rendimento na segunda parte da corrida. E vendo a entrevista do Rossi depois da prova, ele falou assim, olha,
nós fomos para pneus duros na parte na traseira, e mesmo assim, um pouco depois da metade da prova, os pneus eles sumiram, eles caíram no desempenho assim, de uma forma muito brusca. Então eu tive que controlar o ritmo bastante para poder conseguir chegar no final até num nível razoável, vamos colocar dessa maneira. Então o Vinhares também reclamou de algo parecido. Então, pelo visto, o desgaste de pneus, principalmente os traseiros... Eles escolheram os mais duros, hein? Eles escolheram médios e duros. Macios na frente e duros na traseira. Justo, e mesmo assim sofreram bastante. Os dois pilotos da fábrica reclamaram, então acho que seja algo mais específico da moto nesse sentido, né? Então, num circuito como esse, em que basicamente é reaceleração, a reta freada, com as curvinhas no meio ali ligando tudo, ficou difícil deles conseguirem alguma coisa. Eu acho que quando você fala Yamaha, eu imagino que você está incluindo não só as duas de fábrica, como também a Tech 3, eu acho que o difícil de explicar é usar a cor. A maneira como ele conseguiu se colocar à frente das duas é que me impressiona, porque ele conseguiu se manter regularmente ali. Mas as duas Yamaha de fábrica realmente já me parecia ser uma pista que eles não iam encaixar muito bem, e aí depois da corrida, quando eu vi essa explicação dos dois pilotos da fábrica com relação a esses desgastes de pneus, aí meio que encaixou, sabe? Começou, pelo menos fez sentido pra mim. Agora, explicar o Zarco nesse momento é mais complicado. De uma parte técnica, você pode colocar mais em cima do mérito dele de conseguir controlar a moto. Mas é engraçado, dois né? Macios, impressionante. Ele colocou os dois macios do Zarco. É impressionante. Exatamente, aí, com a moto passada. Você coloca você pode colocar assim na conta do piloto, mas o piloto Zarco chegando agora, e o Vinhales e o Rossi, quer dizer, é uma equação que no primeiro momento não tem uma lógica, né? Mas ele é 2 vezes campeão da Moto 2, mas mesmo assim, não é qualquer um que ele tá ali o Rossi competindo. É campeão de tudo há, sei lá, 10 anos seguidos. Mas é por isso que eu acho que há uma evolução errada da Yamaha principal. Isso aí pra mim a Tech 3 é a moto do ano passado, né? Vamos lembrar. Isso não tem dúvida. Eu acho assim, isso não tem dúvida. Porque nas últimas etapas do Mundial de MotoGP, o resultado ali, Yamaha, deu uma diferença sim em relação à Ducati, mas principalmente em relação à Honda. Eles estão muito atrás no desempenho, basicamente essas 2 últimas etapas, né? Eles estão muito atrás do desempenho, e a Honda, ela não é uma moto, e até acho que não devia ter comentado isso anteriormente quando a gente falou do Marc Marquez, mas essa moto tá muito mais equilibrada para ele, tá muito mais inteira. No início do ano era uma moto, e ok, o Marquez era, né, o piloto fenomenal, a gente viu que ele faz, como vocês já mencionaram, Texas e Sachsenring, mas é impressionante como essa moto era muito mais agressiva. E até o próprio Pedrosa reclamou tudo, e a coisa mudou. Essas últimas 2 etapas, a gente já começou a ver, e o Pedrosa também andando bem, mostrando como a Honda evoluiu. E aí eu acho que olhando para a Honda, olhando para a Ducati, você vê que a Yamaha estagnou. A Yamaha não conseguiu desenvolver, a Yamaha simplesmente parou, porque você compara 2 caras que por pilotagem não tem o que dizer, são excelentes, né? O Vinhales ainda tendo que mostrar que é um fora de série, mas o Rossi não tem dúvida, ninguém tem dúvida que ele é um fora de série, e ainda assim sofrendo do jeito que estão sofrendo com o Zarco, que é um bom piloto, um ótimo piloto, mas tá no início, com uma moto que não é de fábrica, ali alguém comeu bola e realmente está sofrendo o que Ducati e Honda não estão sofrendo mais. O que é ruim, porque no fundo, se continuar assim, ok, nós vamos ter inícios de provas daqui até o final do campeonato muito bons, com as 3 marcas brigando, mas não sei se as 3 marcas vão continuar brigando assim, ou se vai dar uma disparada entre Marques e Dovizioso, principalmente, que são os que estão aí ponteando a tabela. Eu acho que colocar a culpa no Vinhales eu acho errado. Tem que se analisar o contexto, tem que se ver que a moto caiu, né? O Vinhales está chegando à frente do Rossi
praticamente todas as corridas. Né? Se você quer um parâmetro de exigência maior do que o Valentino Rossi, então dizer que o menino está mal, talvez estejam analisando só resultados e não analisando performance. E essa moto tem um problema de estabilidade grave. Né? Vale lembrar que as duas escaparam na curva 1 nessa corrida. Vale lembrar, as duas escaparam na curva 1, não na mesma volta, mas ali mais para metade para o final da prova, o que custou posições a ela. Então, se elas não tivessem escapado, não tivessem tido esse problema de estabilidade na freada, elas estariam algumas posições mais à frente. Mas e o caminho que elas tomaram, aliás, né, faça-se um anúncio, não é nem um anúncio, mas faça-se oficialmente o registro aqui, né? A era das carenagens chegou à MotoGP. Acabou esse negócio da moto lisinha, acabou. Agora as motos têm apêndice para lá, para cá, carenagem abre, carenagem fecha, moto né, limpa mesmo. Agora, cada vez mais, eu acredito que vão ser as da Moto 2. Né? Porque as da MotoGP, eu acho que iniciou-se a era das carenagens com aparatos, enfim, com soluções muito visíveis. Tá, e a Ducati, como por exemplo, o maior exemplo mesmo é a Ducati. Então a moto tem esse problema e eles foram por um caminho que nem é uma ideia original deles. Né? Tudo bem, claro que copiar no automobilismo / motociclismo é uma coisa absolutamente natural. Né? Mas a semelhança do que eles fizeram com o que a KTM está fazendo, e a KTM fez primeiro, né? Houve até a Aprilia também, houve até nas redes sociais, né? A Aprilia falou, legal que vocês copiaram a gente, enfim, houve até uma brincadeira aí nesses twitters da vida. Então, para dar um exemplo, né? Mexe-se, vai para um caminho e parece que esse caminho não tá dando certo. Mas pode ser uma questão de ajuste também, você conseguir, aquilo que a gente está falando aqui, desde o começo do bloco, alguns programas, aliás, acertar o pneu. Na hora que a moto conseguir extrair tudo do pneu, o jogo muda. Não é só a moto, tem que mexer na moto, não. É extrair do pneu, é a semelhança com a Fórmula 1 que a MotoGP tem hoje. Diogo Gomes, você que é o nosso tuiteiro de plantão, faz lá todo um plantão no final de semana, acompanhando de várias personalidades. Faz um trabalho lá rigorosíssimo dele, de filtragem e tudo mais. Dança das cadeiras, Diogo Gomes. O que tem aí? O que foi anunciado? Parece que tem intriga, parece que tem namorado que rouba namorada, tem umas coisas... Ih, rapaz, nós vamos discutir isso agora? O Café com Velocidade vai discutir esse tipo de coisa agora? Não, que tem ligação com as trocas de cadeira. Eu sabia que Fábio, você dá um pulo quando você falasse isso. Eu não tinha certeza. Tivemos algumas mudanças, né, na parte... Hoje, final do grid, a gente pode dizer, né, com o Jack Miller assumindo uma das motos da Pramac Ducati, a moto que era do Redding, mais precisamente. O Redding passa... Jack Miller saindo da marca VDS, né? Honda. Positivo. Contexto. Isso. O Redding sai da Pramac Ducati, né? Perdeu essa vaga e vai para Aprilia, lugar que atualmente é do Perdeu? Será que perdeu? Eu já sabia, né? Enfim. Segue o jogo, Diogo. São Louis dá um quadro de 30 minutos sobre essa temporada. E o Jack Miller já assumiu essa posição, né, que eu falei da Pramac, e ficou uma moto, digamos assim, livre. Ou é uma livre na marca VDS Honda, porque uma já foi confirmada que é do Morbidelli, né? E aí você tem hoje Rabat, você tem hoje San Luis, tem alguns pilotos ali brigando, o Ian Hernandes tentando voltar à categoria principal, mas hoje basicamente a gente tem uma moto vaga na marca VDS. Fala-se do Lute também, né? Fala-se do Lute para essa vaga. Sim. Uma moto vaga na marca VDS e uma moto vaga, ou duas motos vagas na outra Ducati, né? na 20 Ducati, na menor. Mas basicamente é isso, questão de 3 vagas. Vão sair os dois da 20, ou de Gomes? O Barberai não, mas e o Basco? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois tá confirmado, né? Eu torço pra que não, porque eu gosto do trabalho dos dois. O Baez, ele ganhou uma Ducati em 2015, cara. Muito desatualizado. E o Baez andou muito esse fim de semana, né? A gente tem que registrar isso também. Foi porque dois direto, né? Uhum. Exato, andou muito com moto 2015. Então eu até espero, eu gosto do Bautista também, ele consegue dar uns brilhos de vez em quando. Enfim, eu preferia que os dois se mantivessem, mas eles não têm contrato próximo ano. E até o chefe de equipe, ele falou abertamente, olha, tem os dois que a gente pode manter e tem mais. E ele citou nomes, ele falou San Luis, Rabat, ele foi citando os nomes. Lute, foi citando os nomes mesmo. Eu tenho 6, 7 pilotos e tenho 2 motos. Eu preciso negociar com eles. Ele usou a palavra negociar, inclusive. Então essa vaga aí vai ser
vai ser brigada até o fim. Tem a segunda moto da LCR, né? Que há anos e anos e anos que se fala que vai surgir, e agora parece que vai surgir. Né? O Nakagami vai pilotar, né? Takaki Nakagami subindo da Moto 2 para assumir essa segunda moto, mas mas é mais a briga ali no final, né? O que eu falei sobre a fila para japoneses parece claro, né? Existe uma fila, vamos imaginar assim, o pessoal faz Moto 3, Moto 2, Moto GP. Aí tem lá diversas nacionalidades e umas filas assim imaginárias entre as equipes. Só que existe uma fila separada para pilotos japoneses, porque é onde que... Quais são as principais montadoras? Honda e Yamaha. O Japão é um mercado extremamente importante. E não se tem piloto japonês de ponta. E aí vê o Nakagami, que é um piloto apenas regular, no final das contas tem se mostrado isso na Moto 2. Você promoveu ele a regular? Não, o que ele não é regular, na minha opinião. Ele é regular, ué. Se ele consegue alguns bons resultados, ele não é horrível. Ele não é um piloto ruim. Não, tá ali mas a gente tá levando a palavra regular ao pé da letra, eu e o Raposo. Regular de regularidade. Ele não tem regularidade. Ele tem alguns espasmos. Eu não acho um piloto tão ruim assim, não. Acho que vale a pena até tentar, por que não? Se tem alguém japonês. Mas eu acho que a irregularidade dele é que pode pesar, né? Agora, por exemplo, 2 casos ali de pilotos que, né, mostraram ao longo do ano em situações esporádicas o potencial para competir com essas motos ou essas vagas que vão surgir. É o Mika Kallio, que foi muito bem também esse final de semana. E o outro... Smith, pelo contrário, foi... Que temporada, viu? Foca muito no St. Louis e o pessoal esquece do Smith. A temporada que o Smith faz é horrível. É porque assim, eu já vou falar do Lowe's rapidinho. É porque assim, tem um grupo no final do pelotão que assim, tá muito ruim. Tá muito ruim. Então assim, eles estão muito abaixo da crítica. Mas antes de falar deles, lembrar que também o Pirro, durante o ano, fez um bom trabalho lá com a Ducati, né? Só que Ducati... Mas é a Ducati de fábrica. Só que e ainda assim, Ducati é um cenário um pouco diferente, porque nós temos ali várias equipes, né? É hoje a fornecedora, né? A construtora de motos que mais fornece motos para a categoria, né? Juntando todas as equipes e tudo mais. Mas tem ali um piloto como o Pirro que conhece muito bem essa marca e consegue, vamos dizer, tem um bom rendimento ali quando é chamado, né? É uma possibilidade. Uma moto de fábrica, né? Isso é o que tem que ser levado em conta. Quando eu critico o Smith, eu falo mais em cima da comparação dele com o Post Espargaró, né? Que são as duas KTM. Acho que o Post Espargaró vem fazendo um trabalho bem interessante. O Kallio, quando entrou, esse foi o segundo entrada wildcard, se eu não me engano, do Kallio no ano. E ele, de novo, andando relativamente bem, apesar de eu não ser lá grande fã do Kallio. Mas o Smith, ele não consegue avançar. Ele termina as corridas basicamente à frente do St. Louis, que é um cara que está não só numa posição diferente de carreira, mas uma posição diferente de moto até ele. Até dentro da própria equipe dele ele é renegado. Então, pra mim a temporada do Smith é horrorosa. Para um cara que já vem de 3, 4 anos na categoria, que foi contratado né? Sim. A um certo peso, tava lá na Tech 3, pagar um certo dinheiro para ele poder vir pro projeto KTM. Então, eu acho que mais até do que o St. Louis, por ser estreante, mas acho que a maior decepção para mim é até o Smith. Pelo background dele. O Smith, o Rabat e o St. Louis, pra mim, assim, estão muito mal, mas o St. Louis é inacreditável, assim. O desempenho é muito ruim. Quando eu falava... não é que eu pegava no pé dele, é que era muito ruim. Ele, assim, todo final de semana, ele caía, pelo menos 2 vezes, não importa se é na sessão 1 ou na sessão 3 ou na corrida, ele caía. Ele não tinha desempenho, andava muito atrás... Aí podia fazer todos os poréns, que não era a mesma moto que o Espargaró andava, não tinha o mesmo desenvolvimento, enfim, todos os poréns podem ser colocados, mas ele não rendeu. E uma coisa que, assim,
Me perdoe, Diogo, eu entendo que você fala que tem que se dar paciência, mas eu também sou daquele ponto que em esporte profissional você tem que se dar paciência para aquele que está pelo menos mostrando o mínimo. E ele estava abaixo do mínimo, por mais que é um piloto que mostrou ali, diferente do Nakagami, ele mostrou algo a mais ali na Moto 2, mas na MotoGP foi horrível, horrível. De novo, esse ano, eu até lembro, né? A gente comentou sobre Alex Lowes e Sam Lowes. O Alex tá fazendo muito mais. Se comparar o irmão ali no Mundial de Superbike. E que não era nem uma comparação justa, porque a princípio os dois tinham disponível completamente diferentes condições e tudo mais. E para fechar uma coisa, só para fechar, eu acho importante que, assim, teve comentário a respeito sobre namorada sendo trocada, gerando rivalidade dentro do grid. Eu acho, sim, importante quando mexe com as coisas lá e as declarações envolvem pilotos que estão ali disputando essas vagas. Então, assim, se tem coisa que está acontecendo da vida pessoal, que está mexendo no que pode ser disputas dentro da pista e mexe também na dança das cadeiras, isso tem que se falar. O que eles fazem lá com as namoradas assim, é que deixem pra vida privada deles, mas se tá falando publicamente, se eles querem tirar a privacidade, vai fazer o quê? Aí acaba sendo importante. Depois, se acontecer alguma coisa na pista, vão lembrar do fato, ó lá. Eles brigam por causa da namorada, eles brigam por causa disso. São patetas para fazer isso? Aí é outra situação, mas tem relevância sim. Depende, mas enfim, só três rapidamente colocações aqui, só para encerrar o bloco. Você não primeiro... tá namorando, Fábio Campos, é que você não tá namorando. Não, isso não vem ao caso. É a questão do wildcard, a gente tem, só para deixar registrado, a gente tem que ter sempre um olhar diferente, porque essas terceiras motos, elas vêm com especificações bem diferentes, podem até testar coisas que outras não podem, então só para fazer esse asterisco. A questão do Sam Lowes, ele tá um divórcio, digamos assim, muito litigioso com a Aprilia, né, acusações, como ele fala que ele tá acusando muito a equipe, o tratamento que a equipe dá a ele, enfim, aí até onde é verdade, só estando lá perto para saber, mas ele tem acusado a equipe de não dar o mesmo equipamento, e essa questão da dança das cadeiras, eu acho que vai pesar também que não tem nenhum grande número de pilotos vindo da Moto 2, né, não tem nenhuma... você não tem ali uma série de talentos que estão empurrando para essas vagas serem preenchidas. Tudo bem, não é uma crise Depois técnica. Do ano passado igual, eles fecharam a torneira, né? Não é uma crise técnica igual está acontecendo na GP2, grave, na Fórmula 2, melhor dizendo, mas não chega a tanto, mas também não tem uma fila ali de uma pressão para subir gente, então essa dança das cadeiras fica Redding, fica o próprio Rabat, enfim, fica esses nomes que já estão lá em cima mesmo. Para um próximo programa, a pauta está aí lançada, né? As categorias de base, Fórmula 2, Moto 2 e NASCAR Xfinity Truck Series estão vindo. Como essas categorias estão tratando, estão selecionando, estão trazendo, estão revelando novos pilotos ou não? O que a gente pode esperar para o futuro das categorias principais? Não percam, em algum momento neste ano, no seu Café com Velocidade. Pra fechar aquele assunto, né, pra quem tá boiando aí e ficou curioso, a acusação é que o Miller tomou a namorada do Redding. E pra gente fechar o podcast, calendário do final de semana, que começa muito mais cedo nessa semana. Na quarta-feira nós já temos NASCAR Truck Series correndo em Bristol, né? Em Bristol tem todo um esquema diferente, o circuito ser menor e tal, não cabe todos os caminhões lá dentro. Então a Truck Series já corre na quarta-feira e tira todo mundo de lá e abre espaço para as demais categorias chegarem. E também temos Rally, temos o WRC neste final de semana. Na sexta-feira a gente também tem a NASCAR Xfinity Series e a Australia Endurance. No sábado nós temos AMA Motocross, Audi Sport TTT Cup, DTM Dunlop Series, Endurance Brasil, FIA Fórmula 3, Monster Energy NASCAR Cup Series, Mundial de Superbike, Supercars australiana, Super Fórmula japonesa. No domingo a gente tem a ARCA, a gente tem também a Fórmula Indy. É a decisão da Fórmula Indy já? Ou não? Não, ainda tem umas que isso, Raposo? Ainda. É que a Fórmula Indy vai chegando agosto e setembro, ela já vai querendo acabar o seu campeonato. Querendo não, ela vai acabar, mas ainda tá pra frente. MXGP, NHRA,
Super Sports, eu já falei, né, que é a Super Sports, a Supercars, aliás, tem a Super Sports também, né, do Mundial de Superbike, Super Stocks 1000, Top Race V6, é este o calendário do final de semana. Agradeço aqui os meus companheiros de mesa, do meu lado direito, Fábio Campos, do meu lado esquerdo, Diogo Gomes, e à minha frente, Thiago Santa Rosa, nessa mesa que nós estamos aqui sentados na gravação do podcast, e contamos com você, ouvinte, na semana que vem, nas considerações da última edição. Um abraço para todo mundo e até lá!